bom com vocês? Sim, hoje não vai ter rotina da vestibulana, porque primeiramente a minha última semana não foi muito das produtivas. Não me arrependo por isso, eu realmente estava precisando de um descanso. Mas durante essa semana eu comecei a analisar um pouco do meu método de estudo e decidi que já estava passando da hora de eu mudar ele e pensar numa maneira que poderia me atender melhor e que poderia realmente me ajudar nos estudos. Então, hoje eu vim contar para vocês quais são as mudanças e como será o meu novo método de estudo. Eu acho que a principal mudança vai ser na hora dos estudos para o Enem, que foi o que realmente me motivou a mudar esse método. Pra quem não sabe, pra quem ainda não acompanha as rotinas das vestibulanas aqui no canal, toda quinta-feira eu libero um vídeo de rotina, onde eu compartilho com vocês a minha rotina de estudos da semana. Então, se você não é inscrito e quer acompanhar, se inscreve aqui no canal. Nesses vídeos de rotina, eu sempre compartilho com vocês meu estudo para o PISM, para o Enem. E nos estudos para o Enem, eu sempre usava a apostila de um cursinho, que foi o cursinho que eu fiz no primeiro ano do ensino médio. Eu nunca gostei muito daquela apostila, mas eu não tinha muita opção e eu sempre falei assim, esse material dá pra estudar de boa. Mas com o tempo, eu tava surgindo muita dúvida sobre o conteúdo e eu não tava sentindo que aquela apostila tava realmente explicando o conteúdo. Eu tava perdendo muito tempo buscando na internet, sendo que isso só tava atrapalhando, diminuindo a minha aprendizagem, diminuindo a minha produtividade. Então, eu decidi usar uma nova apostila, que é o Memorex. Memorex eu já tenho há um tempinho, mas eu falei assim, cara, eu não vou usar ele agora, eu vou deixar pra usar tipo, mais no final do ano, pra fazer as minhas revisões. Mas eu falei, por que eu pensei nessa merda? Eu preciso usar ele agora. Então, eu vou realmente começar a usar o Memorex pra poder estudar. O Memorex é essa apostila enorme que vocês estão vendo aí. Muito grande, porque ela reúne todo o conteúdo cobrado no ensino médio. Sim, todo o conteúdo, do primeiro, segundo e terceiro ano. Ou seja, os conteúdos cobrados no Enem. De uma maneira super resumida, essa apostila ela é focada na teoria do conteúdo. Então ela não traz exercício, realmente é só o conteúdo. E como eu disse, de maneira resumida, ela traz os principais tópicos que serão cobrados e que você realmente precisa saber sobre aquele conteúdo. E no caso, é o que eu quero estudar, porque eu não quero perder tempo estudando aquilo que não vai ser cobrado na prova. Então eu só vou focar naquilo que realmente é mais cobrado. Então eu tô usando essa apostila, eu já comecei a usar para estudar para o Enem, que eu vou usar para estudar os conteúdos do primeiro e do segundo ano, mas eu também estou usando ela para me auxiliar nos estudos do terceiro ano, estudos para o PISM, que também é os conteúdos do Enem. Em relação aos assuntos do PISM, né, como que eu direciono meu estudo, continua da mesma maneira. Eu estou utilizando as apostilas do Apogeu, que é de um cursinho daqui de Juiz de Fora. Eu não faço cursinho, um amigo meu que me emprestou essa apostila, ele já é formado, então ele me deu essa apostila e eu estou utilizando para poder estudar. A apostila tem 2 volumes, eu utilizo as duas para poder estudar. A maioria dos conteúdos que eu estou estudando estão na primeira apostila, mas Física e Química tá na segunda, então eu uso as duas para direcionar os meus estudos. Para mim tá funcionando super, eu gosto muito da apostila. O único conteúdo que pra mim não é tão bom é História, mas eu tô acompanhando pelo Memorex também, então tá funcionando bastante pra mim. No meio dessa semana aí meio turbulenta, onde que eu não estudei muito, mas a minha criatividade foi a loucura, eu resolvi criar um caderno. Como assim criar um caderno, Vitória? Eu peguei os meus 3 cadernos que eu usei no primeiro ano, no segundo ano, na verdade. Eu usei 3 cadernos de 10 matérias e eu desmontei eles. Eu desencadernei mesmo e tirei as folhas, não arranquei, só desencadernei. E peguei todas as folhas que estavam em branco e juntei. Montei um caderno só, tem mais de 300 folhas. E um outro caderno eu juntei com os conteúdos, né? Os conteúdos mesmos que eu estudei, então tá guardadinho ali bonitinho, caso eu precise. E esse outro caderno, eu realmente estava pensando em usar ele para estudar pro Enem, em relação a fazer meus resumos nele, para ter um caderno de resumos. Mas eu decidi que eu vou continuar meu método de resumo, fazendo nas fichas, e nesse caderno eu vou usar para fazer os meus exercícios. Todos os exercícios do mundo que eu encontrar na internet, na apostila que meu professor entregar, eu vou fazer nesse caderno. Então eu terei agora um caderno de exercícios. Em relação aos resumos, continuei da mesma maneira, fazendo em ficha, dividido no meio, tudo bonitinho. E vou continuar fazendo meus resumos para o PISM e para o Enem. E eu até mesmo já separei os resumos do Enem para eu fazer de novo, porque eu não vou usar eles para estudar agora.
Então, por enquanto, as minhas revisões vão ser só dos conteúdos para o PISM 3. Daqui a pouco eu vou juntando os conteúdos da ENEM e vou fazendo de novo, tá? Em relação às revisões, eu vou continuar estudando e fazendo as revisões pela pasta, que eu mostrei pra vocês no último rotina. E lá eu vou dividir também por semana. E vai ser da seguinte maneira. Toda semana, né, todo domingo eu vou revisar o conteúdo da semana. E sempre, tipo assim, na primeira semana do mês de abril, eu estudei o tal conteúdo. Então, na primeira semana de maio, além de eu revisar o conteúdo daquela semana, eu vou revisar o conteúdo da primeira semana de abril. Porque aí eu consigo fazer revisões mensais também. Então, pra mim, isso vai ser super legal. E aí, no final do ano, né, chegando próximo do PISM, eu vou fazer aquelas revisões, onde que eu reviso todo o conteúdo do ano. Mas quando chegar lá, a gente conversa, tá? Esse método que eu vou usar é um pouco parecido com aquele método que eu fiz aqui no canal, mas em vez de eu revisar, tipo, um dia seguinte, 7 dias depois, 14 dias depois e depois 30 dias, eu vou fazer só 2 revisões, uma semanal e uma mensal. Outra coisa que pra mim vai ser muito importante é tornar o meu estudo mais ativo. Quando eu digo tornar o estudo ativo, eu digo assim, deixar de ficar muito preso a resuminho, a teoria. Não é que você não precisa ler teoria, que você não precisa fazer resumo, mas eu usar a teoria e o resumo de uma maneira assim mais ativa. O resumo você pode sim fazer para ele poder te ajudar na hora de revisar os conteúdos. E na hora de revisar ou de estudar o próprio conteúdo, você pode, em vez de só ficar lendo, você, tipo, ler um tópico e explicar ele pra alguém. Pode ser pra uma pessoa, mas pode ser pra ninguém mesmo. Só uma parede, um ursinho de pelúcia, qualquer coisa. Eu realmente só falo o conteúdo e vou explicando mesmo. Essa ideia de dar uma aula, ela funciona muito. É um dos métodos que mais funcionam pra você realmente aprender o conteúdo. E pra mim funciona muito bem. Além disso, tornar o estudo ativo é praticar mais, então fazer mais exercício. E isso é uma das coisas que eu realmente quero fazer. Por isso que essa ideia do caderno de exercício vai ser tão funcional pra mim. Eu não quero fazer exercício só de matemática, física e química, que são os conteúdos que normalmente eu já faço exercício, porque pra mim é a única maneira de aprender química e matemática é com exercício, porque física eu não consigo aprender muito bem. Mas segue o baile. Mas além desses exercícios que eu vou pegar na internet, que eu vou pegar na apostila ou que o meu professor vai me passar, eu também quero fazer simulados. Simulado é uma coisa que eu comecei a fazer desde novinha, meu pai fazia pra mim, depois eu fazia pra mim mesma. Só que desde quando eu entrei no ensino médio, eu parei de fazer. Então eu quero voltar a fazer simulados. Simulados é basicamente feito através do meu resumo. Então eu vou pegar os tópicos que eu usei no meu resumo e vou transformá-los em perguntas. E assim eu vou montar também no caderno de exercícios esses simulados. E se vocês quiserem eu posso até disponibilizar pra vocês lá no blog. Inclusive o blog tá de volta, a gente tem post lá toda segunda, sexta e domingo. E nos posts de domingo, eu sempre vou estar compartilhando com vocês todo o material que eu usei para estudar durante a semana. Vou estar liberando vídeo aula, teoria e exercício para vocês por lá. Então, eu convido muito vocês a ir lá conferir, tá bom? E lembrando que pro estudo, pro Enem também, eu vou estar usando aquela apostilona da Casa da Gráfica, que é uma apostila que reúne todas as provas do Enem, quase todas eu acho, mas é muita prova, e que é uma ótima opção, porque você pode estar realmente treinando para a prova e estudando as provas antigas. Então, vai fazendo simulados real mesmo com a prova antiga. Eu vou usar a apostila da Casa Gráfica para fazer pro Enem e vou usar a apostila que eu desenvolvi para estudar para o PISM. Se você quiser, para garantir a sua apostila do PISM, com todas as provas antigas e os conteúdos cobrados, é só você correr aqui na descrição que tá no primeiro link, tá bom? E é isso, essas foram as minhas principais mudanças, mas se acontecer algumas outras mudanças, eu conto pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!